Boa noite. Vamos continuar a o nosso estudo sobre o pecado. Mas você fala, Jonathan, por que a gente está estudando isso? Né? Vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre... E quem estava na primeira, e eu já coloquei também no YouTube, que na quarta-feira eu gravei, eu estou gravando esse estudo para ter ele gravado, as 8 aulas, e nós vimos que o motivo de nós estamos estudando isso é exatamente esse. Aquilo que não é nomeado não é confrontado. E o que não é confrontado não é transformado. As nossas orações normalmente tendem a ser genéricas. Senhor, abençoe todo mundo. Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, ame todo mundo. As nossas orações são genéricas. Porque muitas vezes nós pecamos tanto que nós esquecemos os nossos erros. Nós temos tantas coisas na cabeça que nós acabamos esquecendo as coisas. E o que não é nomeado não é encarado, não é confrontado. E nós estamos estudando, e só são 8. 8 pecados que são a base de todos os outros pecados. Na quarta-feira passada nós falamos sobre soberba. Nós vamos falar hoje sobre avareza. Depois vamos falar sobre luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, mentira. São base de outros pecados. Só existem esses, não? O homem consegue produzir muito mais do que apenas esse. Mas esses são a base dos outros. E aí, a igreja, você, eu, só amadurecemos quando abandonamos pecados genéricos e começamos a confessar pecados específicos. Porque quando você especifica o seu pecado, é que você entendeu quem você é e aonde você está errando. Você já viu alguém falando assim, tipo, alguém fica bravo com você e você fala assim, onde é que foi que eu errei? O que eu fiz? Você fica, gente, o que eu fiz? Porque é isso mesmo, tem coisas que nós fazemos que nós não percebemos. E olha o que 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é mais cômodo para a gente, antes de a gente fechar o olhinho para dormir, Senhor, obrigado por este dia, perdoe todos os meus pecados, boa noite e até amanhã. E aí nós demos uma pincelada, só estou dando aqui uma pincelada do que foi dado na outra aula. Depois eu coloco lá o link do YouTube para a primeira aula e vocês assistem. Né? Mas a gente fala um pouco sobre confessar pecados, a quem, como, o que é isso de confessar pecados, para quem. Eu deixo já aí esse provérbio aí, ó, para vocês, ó, Provérbios 11:13. O mexeriqueiro revela segredos, mas o fiel do Espírito os encobre. Aí você fala, uai, mas então o negócio é encobrir, é? O negócio é encobrir, então não vamos? Não. Aí. O problema é que você não precisa e nem deve falar com qualquer um. Provérbios diz o mexeriqueiro. Sabe o que é esse? O falador. Ele está doido para que você confesse. Para dar a ele combustível. Não vai fazer nada a seu favor. Não vai ajudar você a resolver problema algum. Não vai orar por você. Não vai te colocar em conexão com Deus. O mexeriqueiro só está ali para ouvir a fofoca. Mas o sábio de espírito não é que ele encobre para não divulgar.
Não é isso. Porque o mexeriqueiro, ele está doido para que você confesse o seu pecado, para que amanhã saia na primeira página do Instagram. Fulaninho fez isso, fulaninho fez aquilo. Mas o sábio de espírito não é aquele encobre para abafar o caso, mas é que ele tem discernimento espiritual para entregar aonde o problema vai ser resolvido. E o problema a ser resolvido é com Deus. O sábio de espírito, ele vai te conduzir à presença do Senhor. E aí, chegamos à avareza. A soberba, ela foi a primeira que nós falamos porque foi o primeiro pecado, não apenas do ser humano, mas o primeiro pecado da história humana, da história, porque foi lá na região angelical, onde os anjos estavam, que um anjo olhou para Deus e desejou ser igual a ele. E a soberba nada mais, nada menos do que você se colocar ou almejar ser igual a Deus. A gente tem esse ditado popular: aquele sujeito tem o rei na barriga. É essa a ideia. Deixa eu ver. Vai. Mas está funcionando aqui. Não, peraí. Só aqui um problema técnico. Aqui. Ah, o Daniel. Ah, tá, peraí. Deixa eu. Aqui. Ok. Não, ele não entrou, não. Ah, tem agora um usuário aqui. Beleza. É, é melhor sair, senão vai ficar. É. É. Então, a soberba, ela começou antes da queda do homem. Foi o anjo mais bonito, Lúcifer. Ele olha para Deus e almeja ser igual a ele. E assim é feito o primeiro pecado, e é o pecado da soberba. É aquele que quer ser. Aonde ele está, é ele quem manda. E é melhor tirar o som, senão vai ficar. Aí vem o Jardim do Éden. Vem o Jardim do Éden. Deus cria o homem e a mulher. E aí entra a serpente, que já tinha caído. E aí nós vemos o segundo ato da soberba. Porque se a gente for ver em Gênesis, essa conversa entre a serpente e a mulher, ela vai dizer assim: ah, então não é para comer. Não, ele sabe que se você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal. E aí há uma frasezinha que a gente esquece. E vocês vão ser iguais a ele. O pecado da soberba estava ali com Eva naquele momento. E nos acompanha todos esses séculos e séculos até chegar aqui. A soberba tem causado os danos até hoje.
Já que a soberba é eu me colocar no lugar de Deus, hoje nós vamos falar sobre a avareza. A avareza, por definição, é o amor desordenado aos bens materiais, no qual o coração deposita segurança, identidade e esperança naquilo que devia ser apenas um meio e nunca o fim. Já que a soberba é eu me colocando no lugar de Deus, a avareza é eu colocando as coisas no lugar de Deus. Dinheiro, casa, status, diploma, tudo. Fora, se é você, é soberba. Se é fora de você, é avareza. Ele não se mede pela quantidade que alguém possui, mas pelo medo de perder. Por isso que não tem a ver apenas com riqueza, quem tem muito. Mas tem gente que é apegado no pouco que tem. Não larga que nem... Eu só tenho isso. Entende a avareza? Porque nós pensamos, quem é o avarento? O avarento é o milionário, é o bilionário, é o trilhardário, é o cara que anda de iate. Mas tem muita gente que é avarento no pouco, que não larga de jeito nenhum, porque aquilo ali é o Deus dele. Pela dificuldade em repartir, pela ansiedade constante e pela resistência à generosidade. Não é a quantidade. Se mede a avareza nesses 4 atributos. Pelo medo de perder, pela dificuldade em repartir, pela ansiedade constante, porque se eu tenho pouco, olha só, se eu tenho pouco e eu não quero repartir, eu vivo ansioso em perder o pouco que eu tenho. Aí você fala, mas então o rico não tem esse problema? É o que mais tem. Porque o que mais tem, ele tá morrendo de medo em perder o que tem. Igualmente, o que pouco tem. 1 Timóteo 6, 9 a 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Que aí, você já viu aquela que a gente costuma falar assim, o dinheiro não traz felicidade. É isso. Mas compra, né? Manda buscar. Pois é justamente por isso que ele é a raiz de todos os males. Porque se você não tem, o dinheiro manda buscar. Exatamente. Porque aquilo que eu necessito, o dinheiro busca para mim. Por isso que a Bíblia traz isso para nós. O texto não condena o dinheiro em si, porque é dádiva. A mesma Bíblia que diz isso é a Bíblia que diz que o trabalhador é digno do seu salário. O dinheiro não, o texto não condena o dinheiro, mas o amor a ele, o apego afetivo e espiritual. Aquilo em que o homem confia verdadeiramente, isso é o seu Deus. E nós vemos hoje muita gente colocando tudo na plena confiança dele. E totalmente à parte de Deus. É aquela coisa. Não, Senhor. Amigos, amigos, mas os negócios à parte. Eu consigo. Jesus, obrigado pelo refrigério na minha alma, mas no meu negócio tá indo de vento em popa. Vamos deixar como tá. Não vamos mexer. O time que tá ganhando não se mexe. E aqui é uma das coisas mais preocupantes em relação à avareza, já que a soberba, a gente tem meio que asco de quem é soberbo. Você não consegue conversar com a pessoa, você não, sabe, é difícil você
se relacionar com a pessoa soberba. Normalmente, os soberbos são isolados, eles se isolam. O problema é que o avarento, ele é socialmente aceito. A avareza é um dos pecados mais socialmente aceitos e espiritualmente subestimados dentro da igreja. Diferente de outros pecados, ele raramente causa escândalo. O soberbo é mídia. É o que ele quer. Mas o avarento não causa escândalo. Por quê? Porque muitas vezes é, é catalogado como um vencedor, como um prudente. Tá vendo como aquele homem é prudente? Tá vendo? Ele faz planos na vida, responsabilidade. Olha o que Lucas 12:15 diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você lembra o que trata Lucas 12? O que Jesus está falando em Lucas 12? Jesus para ali e conta uma parábola para os seus discípulos. A parábola dos celeiros cheios. É aqui em Lucas 12 que Jesus vai dizer aquela palavra fortíssima, aquela frase fortíssima: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. É nesse contexto. Por quê? Porque o celeiro estava cheio. E aí o dono do celeiro pensou: eu vou derrubar esse celeiro e construir um maior. Porque aí eu vou ter descanso. Porque se eu tiver um celeiro maior, aí vai estar o meu descanso. Aí esse celeiro grande enche, aí eu tenho que construir um outro maior, porque o meu descanso vai estar no meu celeiro maior. E aí Jesus diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. No que está por vir, aí eu vou ser feliz. Né? Aí eu vou. Aí a minha felicidade, ela está condicionada aos bens que eu tenho, às coisas que eu acumulo. E olha que interessante, Jesus não diz cuidado com adultério. Cuidado com. Não. Ele diz cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza. E ela é alerta dirigida para os discípulos, porque Jesus estava com os discípulos em sua volta. Como? Olha, o dinheiro precisa ser encarado pura e simplesmente como a retribuição do seu trabalho, do seu esforço. Nada mais, nada menos do que isso. Sim. Exato, sim. Ele vai amplificar tudo. 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 Onde entra o dinheiro, ele vai amplificar os sentimentos, as ações, os relacionamentos. Com certeza. Exatamente. Exatamente. Só que nós precisamos ver o dinheiro não como o fim. Entende? Nós precisamos ver o dinheiro como um meio. Como assim? Porque, assim, tudo que nós planejamos na vida, a gente vê qual vai ser a recompensa final desse meu esforço que eu estou fazendo agora. É assim, desde pequeno. No Brasil, você vê as famílias que dizem: eu quero que meu filho seja médico. As profissões são procuradas, qual é a recompensa final que eu vou ter nela? Poucos fazem assim: não, eu vou ser pedreiro porque eu amo a profissão. Ou eu vou ser jardineiro porque eu amo flores. Eu vou viver, independente daquilo que eu ganho, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Quantas pessoas fazem isso? É raro quando uma coisa coincide com a outra. Mas porque nós vemos o dinheiro como fim.
e não como meio. E é isso que Jesus está dizendo aqui, olha, guardai-vos, acautelai-vos, tenham cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens, na abundância de bens. Entende? Exatamente, exatamente. Aí a frase muda. Para o crente, o dinheiro é bênção. Para o mundo, o dinheiro é maldição. Por quê? Porque o dinheiro, no mundo, ele vai potencializar as desgraças. E, e para o crente, o dinheiro é bênção pelo pouco ou pelo muito. É o que Paulo fala. Eu sei viver com muito e eu sei viver com pouco. Por quê? Com o muito que Deus me deu, eu vou ter a chance de abençoar outros. Com pouco que eu tenho, eu sei agradecer a Ele. Ou seja, eu sei ser grato no pouco e sei ser grato no muito. Por isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa a ideia de que Paulo, quando ele fala sobre isso. Essa é a visão do crente em relação ao dinheiro. Ou seja, não está no dinheiro a nossa felicidade. Aí está uma ideia do que é avareza. A avareza, ela tem uma coisa aqui, uma base aqui que é confiança. Confiança verdadeira. Não é confiar. Confiança. O que é que aquilo que hoje se você retirar da sua vida, vai te causar mais problema? Isso é essa confiança que nós estamos falando. Não é, confio. Minha esposa, confio. Não. Eu estou falando de confiança vital. O que é aquilo que se tirar da sua vida, já o negócio já não desmorona. E aí você vai ver. Você faz o diagnóstico. Por quê? Porque a base do lar foi construída em cima do dinheiro. Quando faltar o dinheiro, vai furar. Completo. Ser rico de. Exatamente. Exatamente. Uhum. Sim. Mexe. É. Dá, com certeza. Uhum. Uhum. Exatamente. Exatamente. E aí, quando a nossa confiança deveria estar voltada para Deus, voltada para a cruz, voltada para Cristo, as coisas nos tira a atenção. Isso é avareza. Coloquei ali dinheiro só para deixar claro, mas são todas as coisas externas. Colossenses vai tratar a avareza como idolatria. Abram lá, Colossenses 3:5, por favor. Portanto, Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena
imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. E aí, tudo isso aqui, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, tudo isso é idolatria. Idolatria é não apenas eu almejar muito, eu amar muito dinheiro, mas é tornar o dinheiro meu Deus. Tornar os meus desejos o meu Deus. Tornar as minhas paixões o meu Deus. Na teologia reformada, idolatria não é apenas ajoelhar-se diante de imagens, mas atribuir valor supremo a algo que não é Deus. John Owen ensina que um ídolo é aquilo que governa nossos afetos, quando Deus deveria governá-lo. E tudo isso, eu falei isso semana passada. Falei, gente, estudar isso, estudar o que a gente está estudando, é doloroso. Por quê? Porque você vai falando e vai doendo aqui dentro. Vai falando assim, ei, tá ouvindo? Ei, você tá percebendo o que você tá falando? Só que uma das coisas que eu falei pro pessoal, e eu falo aqui, é não estude isso, não ouça isso com culpa. Porque o nome do estudo é Tratando o Pecado pelo Nome. Porque a única coisa que a gente precisa fazer com o pecado é tratá-lo, é confrontá-lo. Então, quando a gente ouve isso, sabe, o que governa os nossos afetos é para a gente chegar aqui e falar assim: eita, eu preciso tratar isso. Eu preciso tratar isso. Porque você pode ouvir isso e se sentir culpado, 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 culpado. Mas isso não é a finalidade. A finalidade é tratar. Porque é isso que a gente está ganhando esse tempo, investindo esse tempo. É tratar aquilo que nos afasta de Deus. E a avareza não nos apenas afasta de Deus, mas coloca na posição de Deus outras coisas que nós achamos que estamos perto dele, mas quando a gente vai ver bem, nós estamos distante. Porque as coisas vão tomando o nosso lugar. É igual uma fila. Você acha que é o primeiro da fila. Só que você está colocando coisas entre você e Deus. E quando você vai ver, você vai estar lá na 40ª posição e você achando que está na primeira posição. A avareza, e aí, olha isso. O que a avareza promete? A avareza promete segurança. Ei, você já foi dormir com o bolso cheio? Você ganhou seu salário? Não é um sono, não é um sono reconfortante. Você recebeu seu salário, aquele que você esperou, você trabalhou, aquele salário mais rechonchudo, você recebeu naquele dia, está aqui, você todo feliz, você chega em casa, você toma aquele banho, você fala, hoje vai ser a noite dos justos, glória a Deus. E aí você dorme igual um anjo, porque você acha que a sua segurança está ali. E eu estou falando de mim. Só que aí, no outro dia, sabe como você acorda? Você acorda indo atrás do envelope para ver se o dinheiro está lá ainda. Se durante a noite ninguém entrou e roubou. Se durante a noite o envelope caiu ou alguma coisa aconteceu, você abre o banco para ver se o dinheiro ainda continua lá. Sabe o que é isso? Você acha que você está seguro, mas você está com um abacaxi na mão de ansiedade, de nervosismo, porque você acha que aquilo ia trazer segurança. Na noite anterior, você era o homem mais seguro do mundo. Mas no outro dia, ai, se alguma coisa acontecer com a sua senha do banco. Ai, se você perder o telefone para ver. Ai, se o envelope sumir. A segurança passa a te gerar ansiedade. O controle que você acha que você tinha, no outro dia, passa a produzir escravidão. Você fica escravo daquilo que você tem. E a estabilidade
Porque na noite anterior você estava estável. Estava tudo dentro do controle. Sabe, essa estabilidade da noite anterior não te sacia no dia seguinte. Não está bem. Sabe por quê? Porque você vai querer mais. A avareza maltratando o ser humano de forma que. É, a avareza maltratando o ser humano desde sempre. Trazendo uma falsa segurança, mas acabando com a mente, com ansiedade, não satisfazendo. Porque aí você arruma um emprego. Olha bem, olha só o processo. Você chega aqui na Holanda. Eu posso até contar aqui, eu estou inventando, mas é bem capaz de haver testemunho desse tipo. Você chega hoje na Holanda, aí alguém fala assim, tem um trabalho lá, tá pagando 5 euros a hora. Aí você fala, opa, cheguei agora, tô precisando, vamos lá. Aí você começa. Primeira semana, segunda semana você vai conversando com gente. Aí graças a Deus, arrumando 5. Aí o outro fala, 5 euros? Rapaz, olha, ali tem 15. 15? Bora lá. Aí você consegue os 15. Aí, dá 1, 2 semanas. Rapaz, graças a Deus, estou trabalhando 15 euros a hora. Olha só, tô o patrão. Eu vou te falar 15 euros a hora? Rapaz, por 25 eu nem vou na casa. Como é a história? 25? Onde é que é isso? Aí arrumo de 25. E aí é o processo. O processo vai. Por quê? Porque a segurança dos 5 já não era mais segurança quando apareceu os 15. A estabilidade dos 5 já não é a mesma quando aparece o 15. Nem a estabilidade do 15 é a mesma quando o 25 aparece. E agora, imagine esse ser humano dormindo, sabendo que em algum lugar dessa cidade estão pagando 50. E ele não vai descansar até descobrir aonde. E aí vai assim. E aí, a segurança dos 25 já não é a mesma. A estabilidade já não é a mesma. Aí você vive uma vida de ansiedade, de insegurança e de não satisfação. E o tempo vai passando. A avareza é a idolatria. Exemplos bíblicos. Jovem rico. Vamos lá em Mateus 19. Mateus 19, 16 a 22. E eis que alguém, aproximando de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse: Tudo isso eu observo. O que ainda me falta? Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe por quê? Porque o não matar era indiferente. O não cometer adultério era indiferente. Papai e mamãe era indiferente. O próximo era indiferente. Mas quando foi mexer no ídolo, mas quando foi mexer naquilo que é a base da existência daquele jovem, ei, vende tudo que tens. Ele saiu triste.
A pergunta que fica essa noite: o que se acabaria hoje na sua vida? A tristeza abateria a sua alma. O que é que retirado das nossas vidas hoje, a nossa alma se abateria? Qualquer coisa que te deixa feliz. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Perder alguém. Sim? Vamos arriscar. Não vou deixar só. Ó, só o dinheiro tá bom, pastor. Vamos evitar as outras coisas, pastor. Pastor, não mexe nas coisas, pastor. Exatamente. É. Uhum. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente. As perdas fazem parte. Salomão, em Eclesiastes, disse: olha, há tempo para tudo. Há tempo para ganhar, há tempo para perder, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Há tempo para tudo. E se você está descobrindo isso agora, nunca é tarde. Mas entenda isso. Há momentos que as lágrimas vão rolar. Só que essa perda, ela não te afasta de Deus. Ou não deveria. Porque se essa perda te afastar de Deus, me desculpe a sinceridade, mas é a avareza. Se você perder alguém, por mais querido que for, e se isso te afasta de Deus, é porque essa pessoa estava numa posição na sua vida que estava além da posição de Deus. Agora, se essa perda, mais triste que for, você ajoelhar, dizer como várias, o que nós mais temos é isso na Bíblia, é exemplos de testemunho na dor. Jesus me deu, Jesus, Deus me deu, Deus tomou. Jó, mulher é louca? Então isso quer dizer que receberam as coisas boas? Não vamos receber as coisas. Aí é fácil. Isso afastou ele de Deus. Então não era avarento. Mas se qualquer coisa, e aí eu digo qualquer coisa, e eu falo com peso no meu coração, porque pode ser as minhas filhas, pode ser os meus pais, pode ser o meu trabalho, pode ser o meu diploma, pode ser qualquer coisa que se eu perder, me afastar de Deus, significa que Deus não estava em primeiro lugar na minha vida. Matthews Henry comenta, ele preferiu uma boa consciência aparente do que um coração livre. É o que a gente, é o que a gente mexer na mente é mais fácil do que mexer no coração. Sabe por quê? Porque a mente, a gente esquece que a gente comeu há 3 dias atrás, mas no coração, o que você guarda no coração está ali. As memórias do coração, elas são mais pertinentes do que as memórias guardadas na razão. Porque o fluxo de informação hoje é tão grande que se eu te perguntar o que é que você comeu há 2 semanas atrás, você não sabe, nem eu. Mas se eu te perguntar quem te machucou há 5 anos atrás, você vai saber nome, hora, data, local, a roupa que estava vestindo e as palavras exatamente o que a pessoa disse. Ele preferiu ter a consciência livre do que um coração preso. Essa é o avarento. Lucas, Judas Iscariote, João 12,6.
E ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Vou voltar aqui um pouquinho. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Entende? A traição de Judas só foi uma porção daquilo que ele, do que ele aprontou. O perfume era caro. Perfume caríssimo. Normalmente você vai ver o avarento agindo dessa forma. Para que isso? Que desperdício é esse? Por isso que ele é mais socialmente aceito. Porque as pessoas vão se juntar e falar assim, realmente, para quê? O mundo está tão do jeito que está. Nossa, gente, olha, que desperdício. Quantas pessoas hoje, no mundo, nessa situação que a gente acabou de ler, estaria a favor de Judas? ONGs iam se juntar a Judas. Igrejas iriam se juntar a Judas. Abaixo o uso do perfume. Caro. Cartazes na rua. Por dentro, podre. Não. Isso, esse é o grande problema. A soberba, ela é descarada. Mas a avareza, ela é socialmente aceita. É maquiada. Por fora é um negócio belíssimo. A avareza é hipócrita. A avareza, ela normalmente, ela trai. Egoísta. E ela traz cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Hipocrisia, traição, cegueira espiritual. Precisamos ter cuidado, como diz o texto em Lucas. Guarde da avareza. Tenha cuidado. Manifestações contemporâneas da avareza. Hoje, na igreja. A avareza raramente aparece como ganância explícita. Ela surge como medo excessivo do futuro, uma forma de você reter, uma forma de você acumular. Nós estamos agora aí num momento crucial da humanidade. A guerra, uma guerra, junta, gasta, faz o quê? Compra, não compra. As notícias no mundo business é compre ouro. Compre ouro. Ouro é Bitcoin não foi. Né? Tem isso. Essa vertente também. Mas o mercado é no ouro. O ouro, ele explodiu o preço. Por quê? Porque o ouro é físico. O ouro eu guardo no meu bolso. Pode explodir qualquer bomba aí, o ouro vai estar comigo. Eu morro agarrado no ouro e. Entende? Isso é a avareza no seu esplendor e o mundo batendo palma. E onde é que está a minha esperança? Está no Senhor. Onde está? Com medo excessivo do futuro, incapacidade de confiar na provisão de Deus.
Faça aí uma retrospectiva. Veja qual foi o momento da sua vida onde você, crendo, confiando em Deus, você não confiou na provisão dele. Nós somos, nós somos impactados com a provisão de Deus. Você fala, não, desse mato não sai coelho. Aí Deus intervém. Aí sai coelho, galinha, sai o que você não imaginava. É a provisão de Deus. Também. Por isso que esses pecados, eles são a base de outros pecados que vêm. Normalmente, Jones, um avarento, ele é soberbo. Normalmente, um avarento, ele é mentiroso. Normalmente, um avarento é caluniador. Entende? O pacote vem completo. Não é, é raro você ver a pessoa só avarenta. Não. É, é o mix todo. É o mix todo. É. Exatamente. Por isso a importância da confissão específica. Da confissão específica. E aí a gente teria que voltar lá sobre a questão da confissão. Também é muito importante com quem você vai dizer isso. Lá, o Provérbios 13. Se você abrir o seu coração, agora você ouve isso, você vai para sua casa, e coloca o seu joelho no chão, fala assim, nossa, eu tô nesse. E aí você liga pro Joãozinho. Joãozinho espalha para a comunidade e para a torcida do Flamengo. Exato. Yeah. Yeah. Esse aí é o soberbo. Esse aí é o soberbo. A soberba normalmente é solitária. A soberba. Por quê? Porque o cara é eu, né? É o cara que chega pro futebol e fala é eu e mais 11. Entendeu? Não, sou eu e mais 11. Tipo, eu tenho que estar. O resto, que venha quem quiser. Mas eu sou eu e mais. Entende? Na empresa, sou eu e o resto. Entende? Como o Deus. O cara. O Roberto Carlos até fez uma música. Ele disse, esse cara sou eu. Entende? Esse é o hino do soberbo. Entendeu? Incapacidade de confiar na provisão de Deus. Generosidade mínima. Aí você fala, nossa, nossa, mas aquele rapaz foi tão generoso. Nossa, viu como é a generosidade daquele homem? Aquela família. Só que a questão não é ser generoso ou não. Porque você pode ser generoso minimamente. Não é aí que está. Não é. A questão não é essa. Aí se a gente vai lá para aquele texto, há um negocinho por trás ali daquele texto, quando Jesus vai para os discípulos lá na sinagoga e vê. E aí vai a velhinha, né, e coloca as moedinhas. Aí vem os ricão e coloca. E aí Jesus pergunta: quem é que deu mais? A gente pensa que aquele texto ali tá para enaltecer a atitude daquela senhorinha, aquela viúva. E aquele texto tá para denunciar falsos profetas, falsos pastores. Por quê? Porque aquela velhinha, aquela viúva, ela não deu tudo que tinha pelo, pelo amor. Até que há sentimento naquele ato. Mas é porque ela é aqui, ó. O pastor está dizendo aqui, ó. Eu tenho que dar tudo. Eu tenho que dar tudo.
Você tem que dar tudo. Você tem que dar tudo. Vê lá, volta no texto e vê. O que Jesus fala versículos antes? Aquilo é uma denúncia. Isso é do homem. Porque se você vê qualquer cultura, nós temos a tendência a evitar a fadiga. Nós temos a tendência a resolver a questão com o mínimo esforço, né? Talvez o cultural vai ver qual a profundidade disso, mas vai estar sempre a mesma base. É sempre a lei do menor esforço. Mesmo e assim, sim. E o problema é que isso chega na igreja, culturalmente, chega na igreja. E aí você vê crentes tendo uma vida cristã do menor esforço. É o crente do menor esforço. É que é uma vez na igreja, é uma vez na semana na igreja. Chega, vem na igreja, pum, deu 7, deu 10 horas. Valeu, galera. Chega em casa, cumpri meu dever. Como ser igreja é vir na igreja. Essa é a generosidade pouca. A pessoa está achando que é generosa. Não, eu estou doando meu tempo. Aí vem e canta. Como é que é? A música lá do. É ele. É ele. Estou matando os meus dias. Estou. Aí canta e chora. Tá vendo o quanto eu estou doando da minha vida para Deus? Aí tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí só vai no outro sábado. É a generosidade mínima calculada, milimetricamente calculada. E a espiritualidade sem sacrifício. Essa espiritualidade sem sacrifício. Onde você já se viu? Onde já se viu isso? Onde você consegue encontrar espiritualidade sem sacrifício? A Bíblia, toda ela. Quer falar de louvor? Louvor exige sacrifício de louvor. Sacrifício sempre. Sabe o que significa sacrifício? É morrer. Sacrifício é você se entregar à morte. Quando você louva, algo tem que morrer. Quando você adora, algo tem que morrer. Quando você entrega, algo tem que morrer. Quando você é generoso, algo tem que morrer. Vida cristã, algo tem que morrer. Não eu coloquei lá, a gente tem um grupo, eu até vou falar aqui na gravação e aqui para vocês, a gente criou um grupinho, clube de leitura. E a gente coloca lá, a gente está lendo agora um livro, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Olha, o livro é muito bom. Ele é muito bom. Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Vou só mandar uma mensagem para mim que eu ponho lá no grupo que eu disponibilizei o PDF do livro. Então tem um livro lá. O livro tem uma história interessante, porque ele foi escrito durante a Segunda Guerra. E, na verdade, foi um pedido da Inglaterra para o C.S. Lewis para fazer palestras televisionadas falando sobre o cristianismo. Porque as pessoas estavam se esfriando da fé. E aí ele fez essas palestras, que acabou culminando no livro, de palestras altamente didáticas, muito fácil de entender. Ele usa muitas figuras de linguagem, de imagens, comparações que fica fácil de você entender. E realmente é um cristianismo puro e simples de entender. E aí se tornou o livro. E essa questão de espiritualidade, do sacrifício, isso fica muito, 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 muito evidente. E fica muito fácil de entender. Por isso eu fiz essa pausa para falar sobre esse livro, que vale a pena. Vale a pena. É um livro que, para mim, tem assim, trazido, sabe, aberto assim minha mente. Eu fico, uau, não tinha pensado dessa forma, esse assunto dessa forma. Então, eu aconselho. E sobre a questão do sacrifício, de morrer.
Por que Jesus morreu? Por que ele tinha que morrer? Sabe? É, questão de trindade, todas essas questões tem lá no livro. Pode ir que pode ler que vale muito a pena. Então, voltando aqui. Manifestações contemporâneas da avareza. Então, ela surge como medo excessivo do futuro, incapacidade de confiar na provisão de Deus, generosidade mínima e calculada, e espiritualidade sem sacrifício. Hermann Bavinck afirma que a fé na providência divina é o antídoto mais profundo contra a ansiedade material. É descansar no Senhor. Descansar. Descansar no Senhor. Consequências espirituais da avareza. Há causas pessoais e há causas comunitárias. O que causa em você ansiedade crônica? Por quê? Você vai estar sempre com medo de perder aquilo onde o seu coração está firmado. É a base. Você vai estar sempre de olho. Mexeu com aquilo? Ixi, já o seu coração já começa totalmente. Totalmente. Os seus olhos, tudo focado naquilo. Coração endurecido. Por quê? Porque a sua segurança está aqui. Você não está aberto para o novo. Porque você tem medo que aquilo tome o seu lugar. O lugar que já está reservado para aquela coisa. Então você cria defesas. A pessoa sempre está na defensiva em relação àquele assunto. Então, a avareza, ela te torna um coração endurecido. A oração focada em acumular, não em glorificar. A sua oração é só: Senhor, eu preciso, eu quero, me dê. Essa é a oração do avarento. Eu quero, preciso. Isso, por quê? Porque se não resolver aquilo, que é aquilo que envolve aquilo que o meu coração está posto, eu não. E aí vem a aberração cristã de você desejar as coisas por isso que a palavra de Deus diz: olha, se você não recebe, primeiro é porque você não ora. Mas se você ora e não recebe, porque você pede mal, porque você ora só pelos desejos, pelos seus próprios desejos. Esse é o avarento. O avarento ora pelos próprios desejos. Consequência comunitária. Falta de generosidade na igreja. Isso é quando dois avarentos se juntam. Que ainda é pior ainda. Se um avarento é mal, imagina 3 ou 4, uma igreja cheia de avarentos. Falta de generosidade na igreja. Missão enfraquecida. Comunidade centrada em sobrevivência e não em reino. Isso aqui é o mais comum. Sabe o que é isso? É agradecer que o sábado, às 11 horas da noite, o culto acabou e está todo mundo em casa. É o alívio. Acabou. Semana que vem tem outro leão para a gente matar. E assim, é uma sobrevivência. O culto é um negócio, sabe? É, o, é a coisa assim, a pessoa dá o sangue e acabou. Ah, graças a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Que agora eu vou para casa. Sabe que vem tem mais até uma semana aí para descansar para a próxima batalha. Aleluia. Não é generoso. Perde o tempo em que podia estar glorificando, está fazendo outra coisa. Sabe na Bíblia onde a gente vê isso? Marta e Maria recebem Jesus. Maria está varrendo a casa. Marta está varrendo a casa. Maria escolhe ficar no colo do Senhor. Marta olha para Jesus e fala: Jesus, tá preguiçosa aí. Não tá me vendo varrer aqui? Tô varrendo aqui, Jesus. Tô limpando a casa, Jesus. Tô arrumando as coisas, Jesus. E essa preguiçosa aí tá deitada aí, Jesus. Jesus olha e fala: Ah, Marta,
Marta, Marta, uma coisa só importa. Uma coisa só importa e Maria escolheu a melhor. Ela fez a melhor escolha. Tá vendo? O avarento, ele acha que a força dele vai atrair as bênçãos de Deus para ele. Se eu tiver na atividade, aí eu sou abençoado. Mas enquanto o outro, ele vê o quão necessitado ele é, e ele se debruça, ele se entrega por inteiro. E aí, essa deve ser a nossa verdadeira generosidade, a generosidade da nossa entrega em Cristo. É tudo, é completa. E aí, quando você se entrega, você escolheu a melhor parte. A matemática de Deus é fantástica. Quer produzir? Então se anule. Então abaixe os braços. Confie nele. Quer crescer? Diminua. Quer multiplicar? Então divida. Quer somar? Então diminua. Essa é a matemática de Deus. O avarento não entende isso. Porque a matemática do avarento é o mais é mais. O multiplicar é multiplicar. Não existe nem dividir e nem diminuir. É só exponencial. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. E a gente pensa que a Bíblia não fala dos nomes específicos, né? A gente já leu 3 versículos que a Bíblia fala claramente sobre a avareza. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. E aí, isso aí eu preciso linkar com Salomão, Eclesiastes. Salomão dá o tratado mais formidável sobre a autoajuda que a gente precisa. O livro mais empresarial da Bíblia é o livro de Eclesiastes. Não precisa ir aí atrás de pai rico, pai pobre, sei lá, como chegar no primeiro milhão. E tem livros aí, eu acho que hoje é os top 100, acho que 90 é de autoajuda e empresarial. Pare e leia Eclesiastes. E você vai entender. Exatamente. E qual é o antídoto? Porque a gente sempre fala do pecado, mas fala como tratar ele. Qual é o antídoto? Qual é o antídoto da avareza? Primeiro delas, providência divina. Deus governa todas as coisas, inclusive os recursos. Antes do Natal, a gente estava falando, o nosso estudo estava sobre os atributos de Deus. Nós falamos soberania, todo-poderoso. Nós falamos sobre vários. E quando nós falamos sobre Deus é soberano, é porque ele é soberano. Tudo é dele. Quando você entende isso, que você não possui nada, a sua alma descansa. A sua mente descansa. Não é meu. Meu filho não é meu. Minha casa não é minha. Minha esposa não é minha. É dádiva. É presente. É Deus me dando a oportunidade. Eu preciso ser grato. E aí Salomão vem lá em Eclesiastes e diz: eu pensava e eu pude ter a comida que eu quisesse ter. Se eu quisesse comer um carneiro que mora lá nas montanhas do Himalaia, eu pedi e eu ia ter. Mas eu entendi que tudo isso é vaidade. Porque eu teria que me contentar com um pão que vai comprar ali na padaria todo dia. Eu entendi, eu podia ter a mulher que eu quisesse, e ele teve. O harém cheio. E aí ele vai dizer, mas o importante é você ter uma e amá-la. E aí, essa é o antídoto da avareza. A avareza cai por terra diante da providência de Deus.
Porque não é você, é Ele. É Ele que cuida dessa igreja, é Ele que cuida da sua casa, é Ele que cuida da minha casa, é Ele que cuida do meu dia, ao acordar, ao deitar. É Ele que cuida, é Ele que providencia, porque o recurso não é meu, o recurso é dele. Quando você vive assim, de verdade, você não tem medo. Sproul diz: confiar na providência é descansar no fato de que Deus nunca perde o controle. Não é se ele tem ou não. Não é que se ele tem o recurso ou não. É porque ele está no controle. É como você está no avião. Você está preocupado se vão te servir Coca-Cola ou se vão te servir Pepsi. Mas você esquece que você está a 3.000 metros de altura. Você devia estar preocupado com o piloto. É ou não é? Você está preocupado se a comida está com sal ou sem sal. Mas no avião que nós estamos, o piloto é o nosso Deus. Então, o que é a comida sem sal ou com sal, se nós sabemos que o piloto nunca vai perder o controle? Venha o que vier, ele está no controle, ele está à frente. Ele abre as portas, ele fecha as portas, ele faz acontecer ou não faz acontecer, ele vai continuar sendo Deus, vai continuar estando no controle. Segundo, contentamento cristão, a alegria. Filipenses 4, 11, 13. Vamos ver lá. Filipenses 4. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Carta de Paulo aos Filipenses. Posso todas as coisas. Esse é o contentamento cristão. É independente da quantidade ou de como está. Tudo posso, claro. Pro avarento, pro avarento, tudo posso. Tá vendo? Tudo posso. Exatamente. Exatamente. Contentamento não é passividade, mas é confiança. Aquela confiança que eu mostrei naquela imagem, que essa é a confiança. Essa é a confiança cristã, é a confiança com contentamento, com alegria. É uma confiança que traz alegria de quem provê. Normalmente, as nossas confianças. Já ouviu aquela máxima sobre brasileiro? Brasileiro, ou mineiro, né? Tem mais sobre mineiro. Mineiro é desconfiado. Mineiro é um pé atrás. Mas não é só mineiro, não, brasileiro. E eu vou dizer que o ser humano, a confiança do ser humano é uma confiança pé atrás. É uma confiança. Vamos ver o que é que dá. Eles. Exatamente. Acho que nós vamos ler. Acho que a gente leu na outra. Lá em Lucas 13. Em Lucas 12 fala sobre isso. Só para a natureza. Contentamento não é passividade, é confiança ativa. Terceiro, mordomia bíblica. Se tudo pertence a Deus, se eu tenho algo, não é meu. Então, se eu não tenho, mas está nas minhas mãos, eu preciso fazer algo com isso que eu tenho nas mãos. Sei que não é meu. E aí a Bíblia vem dar dos talentos. Um pega e esconde, outro pega e investe. Esse é o resultado do antídoto do avarento. O avarento, ele cava e esconde, e ele morre de medo se aquilo vir a perder. E aí a vida dele ali acaba, porque ele está ali focado naquilo, com os olhos no chão, para ver se alguém vem pegar o único talento que ele tem.
porque ele não consegue viver que aquilo, aquilo precisa acontecer, precisa existir. Mas há quem pegue aquilo e fala assim, não é meu, mas eu tenho uma oportunidade. Eu posso investir, eu posso, eu posso abençoar. É isso que Deus pede de nós. 1 Coríntios 4:12, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E aí 1 Coríntios 4:12 é falando sobre essa. O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja fiel. Não é que você vai ser é, a sua recompensa de você ser encontrado fiel. Não é o quanto você ganhou ou quanto você. Não. Se você é fiel, você foi fiel ao que foi pedido. Por isso que quando vai ter muita gente com surpresa diante de Deus, no tribunal de Cristo. Ah, eu fiz isso, eu juntei isso. Olha, a minha igreja tinha 5.000 membros. Aí Deus falou assim, mas não te conheço. Não te pedi isso. Não te pedi isso. Eu te pedi para você encher a sala? Ou eu te pedi para esvaziar a sala? Você não ouviu o que eu pedi para você? Ou seja, eu não conheço você, você não me conhece, a gente não teve uma conversa audível, você não entendeu o que eu falei. O que se requer do dispenseiro é que cada um seja fiel e fidelidade. Não é o que você possui que revela idolatria, mas é o que você não consegue entregar. Não é o que você coloca na estante. Não é aquilo que os números da conta do banco do que receber, com certeza. Com certeza. Não é o que você possui que revela quem você idolatra, mas é o que você não consegue entregar. E aí fica essa reflexão. O que nós não conseguimos entregar? Cuide, cuide, cuide disso. Cuide daquilo que você não consegue entregar. Exame da mordomia. O que hoje me traz mais segurança? Deus ou os recursos? São perguntas que ficam aí para a gente pensar. Onde a minha generosidade encontra resistência? Em que área confio menos na providência? Salmo 23. O que é que diz? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará. Por quê? Tem te faltado alguma coisa? Tem te faltado alguma coisa? Eu tenho muito, eu tenho, para mim falta muita coisa. Para mim tem faltado. Mas há uma coisa que não falta. É ele. O pastor não falta. As coisas faltam. Muitas vezes meu coração fica ansioso pela falta das coisas. Mas aí eu entendo que as coisas podem faltar, mas o pastor não falta. O Senhor é meu pastor. Exatamente. É ele que vai prover. É ele que vai prover. É ele que vai prover. Ele não falta. Ele não falta. E aí a deixa para a próxima. Quando o coração aprende a buscar a satisfação fora de Deus, não apenas no dinheiro, mas no prazer, a idolatria muda de forma e surge a luxúria. Soberba, eu, avareza, as coisas, e o terceiro, o prazer, que a gente vai falar na próxima quarta-feira, a luxúria. Amém? Vamos orar? Vamos embora? Vamos para casa? Agradeço ao pessoal que está aqui no Zoom. Eu amanhã
Eu vou tentar, amanhã até o fim de semana eu vou tentar editar e colocar no YouTube. Amém? Senhor, te louvamos e agradecemos, porque podemos e temos o privilégio, Senhor, de estarmos na tua casa, ouvindo a tua, ouvindo a tua palavra. Rasga os nossos corações, Senhor. Faça novo coração, um coração disposto a te obedecer, um coração compromissado com a tua palavra. Senhor, que ao analisarmos o que a tua palavra diz sobre o pecado, que corrói o homem, que afasta o homem de ti, nós possamos, ó Pai, ser confrontados com isso. E com a força que tu nos dá, Senhor, podemos ser tratados, é isso que queremos ser. Não, a culpa, Senhor, já cai por terra, porque o Senhor morreu na cruz para salvar todos os nossos pecados. Mas cada pecado tem um nome, cada pecado tem uma ação nas nossas vidas. E é isso que nós queremos ser confrontados, e é isso que nós queremos ser tratados nominalmente, ó Deus, para não apenas sermos pessoas melhores. Não estamos aqui, Senhor, para sermos apenas pessoas melhores, mas estamos aqui, Senhor, porque queremos ser novas criaturas, não apenas restauradas, mas feitas novas. Que o velho homem, Senhor, fique para trás, que tudo, Senhor, morra diante da tua palavra e que possamos nascer de novo, sermos novas criaturas diante de ti, Senhor, diante da tua palavra, diante do pecado, porque não precisamos, não queremos, ó Pai, ter alegria no pecado, mas que a tua graça, Senhor, nos alcance e nos transforme todos os dias, até aquele grande dia onde te veremos, ó Deus, face a face. E nós almejamos esse dia como o pardal anseia por água. É isso que nós precisamos, ó Deus. Guarde a vida dos meus irmãos ao retorno para casa, para os lares. Que o Senhor nos dê uma noite cheia de paz e amanhã, Senhor, mais um dia que possamos lutar pelo pão, que nós possamos lutar, Senhor, pelo nosso dia a dia, mas não pelas nossas forças, pois sabemos que o Senhor entra no campo de batalha e luta por nós, e a batalha, a vitória é certa, meu Deus. É isso que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.